Olá, meus alunos, tudo bem? Espero que sim. Estamos começando hoje o segundo bimestre, que na verdade foi começado pelo professor de filosofia do Centro de Mídias como tornar-se um indivíduo, pelos motivos de planejamento do professor, obviamente, que ele preferiu não dar introdução à teoria do indivíduo, que é o que nós vamos fazer, porque exatamente eu vou seguir o currículo mansamente. Eu não vou fazer alterações quanto dá essa lá, que é lá na frente aqui, essa que é daqui lá na frente. Não vejo neste momento motivo para isso. Mas vocês viram com o professor de filosofia do Centro de Mídias dois personagens importantíssimos, que é Michel Foucault e Paul Ricoeur, que é Ricoeur. Paul Ricoeur e Michel Foucault. Dois grandes estudiosos sociais. O Michel Foucault, inclusive, fala Vigiar para Punir, e o professor lá do Centro de Mídias falou muito sobre isso. Você vai disciplinando seu corpo e começa a ter uma atitude sistematicamente disciplinada. E isso é perfeitamente explicado, mostrado e comprovado pelo Michel Foucault e pela tese do Paul Ricoeur também. Bem, vou falar disso novamente daqui a 15 dias. Eu ponho lá tornar-se um indivíduo. Michel Foucault e Paul Ricoeur. Vocês terão a chance de se consolidarem, de consolidarem o aprendizado que vocês tiveram, tirar dúvidas e assim por diante. Ou até mesmo aumentar suas dúvidas e daí vocês me mandam pelo WhatsApp perguntas e eu tentarei responder da melhor forma possível. Hoje, introdução à teoria do indivíduo. Introdução à teoria do indivíduo. Teremos um contratualista chamado John Locke, um inglês chamado John Locke, um utilitarista, criador do utilitarismo chamado Jeremy, o Y, mas se você quiser, Jeremiah Bentham, B-E-T-H-A-N, B-E-N-T-H-A-N, Bentham, que nós, para facilitarmos, se a gente voltar em setembro, estivermos falando disso ainda, vai ser o nosso Jeremias Bentão, certo? E vamos estudar James Stuart Mill, que também é um utilitarista, mas que vai além. Nós não vamos além, mas ele vai falar que é o mercado que controla a política. É até isso que eu estava vendo aqui no meu caderno. A principal proposta dele por utilitarismo é o mercado controla a política. E ele junto, então nós vamos chamar ele de Stuart Mill, ratinho camarada, o Jeremias Bentão,
o bruto, rústico e sistemático, vamos falar do John Locke, antes de falar do Thor. Então, John Locke, em inglês, Jeremy Bentham também e Stuart Mill também. James Stuart Mill. Por que a gente tem que falar isso? Porque para a gente entender o indivíduo e estudar depois o tornar-se o indivíduo, a gente vai entender como formou-se o indivíduo. Ele se forma e depois se torna perante a todos. É por isso que eu não vou seguir a mesma linha do professor do Centro de Mídias. Óbvio. O professor do Centro de Mídias é um filósofo e com certeza ele vai citar John Locke, Jeremy Bentham e Stuart Mill durante as suas aulas. Mas eu não vou me arriscar. Dar este salto e depois o retrocesso neste momento. Detalhe. Nossa aula não vai muito além de 30, 32, 33, 34 minutos. Pelo menos é isso que eu pretendo. Nós já estamos falando há 6 minutos aqui. Eu já estou falando há 6 minutos aqui. Aqui está um pouquinho inchado. Eu estou trabalhando a minha boquita agora porque o acidente causou outros danos. Estou cuidando dos meus dentes. Então de vez em quando eu vou aparecer um pouquinho mais feio do que eu já sou. Mas isso não me interessa nesse momento. Qual a importância de trabalhar a introdução à teoria do indivíduo? Primeiro, conhecimento de 3 teóricos a mais. Segundo, entender o que é o tornar-se indivíduo, que não saiu do nada. Houve uma história da teoria do indivíduo, da formação do indivíduo, que vocês até estão fazendo tornar-se indivíduo no roteiro para mim. E quarto, nós estamos em julho, agosto. Esta aula eu vou pôr roteiro para vocês como atividade. Na próxima, possivelmente, como vai ser tornar-se indivíduo, eu vou simplesmente mantenham as suas anotações. No roteiro eu vou colocar anotarem no caderno o entendimento sobre tornar-se indivíduo, mas não precisa me entregar daí, deixa no caderno, para que quando voltar às aulas, quando as aulas voltarem, a gente possa estudar isso. Agora, introdução à teoria do indivíduo. Nesse final de semana eu vou pedir para que se entregue aí um comentário, uma dissertação sobre este fato. Vocês têm percebido que os meus roteiros também não são lá muito grandes, eu não mando uma série de exercícios, mando um exercício para que vocês escrevam e pensem e pesquisem um pouco. Beleza? Resolvido isso, vamos lá então. Começaremos por John Locke, o irmão do Thor. John Locke, ele é um contratualista. Na sua teoria, ele discorre, ele fala sobre o contrato social entre os indivíduos, entre os seres humanos. Logicamente, que na época normalmente falava contrato social entre os homens. Os homens, nesse fato, são todos os seres humanos, homens e mulheres. Tudo bem? Então, quando eu falar, estou falando de seres humanos. Como que John Locke ele teoriza esse contrato social? Ele começa exatamente do princípio de tudo. Quando o ser humano evolui a ponto de entender a sua importância para a natureza, mas ainda é um ser que é dependente da natureza, ele é determinado pela natureza, o homem vive em estado natural. O que é estado natural, professor?
todo mundo vive da natureza. É natural. Todos são iguais perante a natureza, porque a natureza oferece a todos aquilo que eles precisam. Então, o princípio da teoria do John Locke é o estado natural. No estado natural, não há conflito. No estado natural, não há luta. No estado natural, não há submissão. No estado natural, não há suborno. Porque todo mundo vive, todos os seres humanos vivem daquilo que a natureza lhes oferece. Ponto. Ele está ainda chegando, ele está se formando como indivíduo. Ele vai chegar lá a tornar-se um indivíduo mais à frente. Neste momento de igualdade, onde todo mundo vive no estado natural, o que nós teremos? Nós teremos em algum momento um ser humano tentando dominar o outro. Como, professor? Através da escravidão, através da guerra, através da manipulação, através do suborno. Mas naquela época, professor, já existia dinheiro não suborno. Oferecia algo que a pessoa não tinha em troca de obediência, suborno. Então a sociedade, ela começa ao quê? A se tornar uma sociedade extremamente desigual. O estado natural, ele vai sendo duramente danificado, ele vai sendo corrompido. A sociedade se torna uma sociedade corrompida. E daí, segundo John Locke, não esqueçam, nós vamos viver um período conhecido como estado de guerra. Estado natural, estado de guerra. O que é esse estado de guerra, professor? Este estado de guerra é o momento que existem os conflitos mesmo. Existem as lutas armadas, existem a tomada de territórios, existe a dominação de um indivíduo sobre outro indivíduo. E daí nós vivemos um período de estado de guerra. Então a gente passa do estado natural, onde a igualdade era algo natural, para John Locke, contratualista, e chegamos ao estado de guerra, um estado de antagonismos, um estado onde um ser humano tenta dominar outro ser humano. E como isso é resolvido? Dentro desse estado de guerra surgem líderes, surgem chefes, surgem seres humanos capacitados para liderar e controlar toda aquela balbúrdia, todo aquele estado conflituoso que existia após o término do estado natural. E quando esses seres humanos surgem, é criado um contrato social. Não precisa ser escrito, hein? Pode ser consuetudinário, oral, por tradição. E nesse contrato social fica determinado que um grupo dos mais capacitados, e daí você vai falar dos mais fortes, dos mais inteligentes, depende do lugar, depende da região, mas um grupo dos mais capacitados
colocarão regras a ser seguidas, leis a serem obedecidas, para que o estado de guerra deixe de existir e daí se inicia um estado conhecido como estado positivo, que é um estado de harmonia, que tenta se assemelhar, tenta ficar parecido, porque igual ele não vai conseguir, com o estado natural. Professor, por que ele não vai conseguir ficar igual ao estado natural? Porque as pessoas começam a ter compromissos legais, começam a dever obediências, começam a seguir padrões pré-determinados por líderes, pelos seres humanos mais capacitados. E daí é nesse momento que surge a ideia da liberdade dentro da lei, surge a ideia da propriedade privada e surge a ideia da igualdade. Vocês vão ver isso lá na Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Liberté, igualité, fraternité. Os homens são fraternos entre si. Por quê? Porque eles obedecem leis que os determinam que eles sejam fraternos. Determinam que eles não tentem tomar de forma aleatória o que é do outro. Igualité. Por que igualdade? Porque perante as leis todos somos iguais. E isso até hoje. Nem todos temos acesso às leis, mas perante as leis todos somos iguais. Por que, professor, nem todos temos acesso? Desconhecimento, alienação. Isso tem sociologia. Alguém perguntou isso para mim hoje. Cultura de massa. A pessoa se torna alienada. Fraternité, liberté, igualité. Igualdade é liberté, igualité. Igualdade. Todos somos iguais perante a sociedade. Todos temos liberdades perante a sociedade. Todos somos fraternos perante a sociedade. A partir desse momento se forma um contrato social entre os indivíduos. Um contrato social. Onde eu me comprometo em trabalhar para o bem de todos. E os líderes, os chefes, os governantes se comprometem em formar um estado de bem-estar social, onde todos tenham a mesma oportunidade, onde todos tenham acesso às mesmas coisas e onde todos ganhem, quando surgir o valor monetário, um salário que lhes permita viver bem. A gente sabe hoje em dia que a ideia de bem-estar social no Brasil não é muito praticada. Mas olha como é lá do século XVIII, é lá do século XVII essas ideias. Então existe o indivíduo, o ser humano, ele já organiza e ele já propõe um modelo teórico de vivência onde todos sejam o quê? Beneficiados. Lógico, John Locke é um iluminista. Ele está vivendo um período de grande turbulência social, econômica, política. Então, quando ele fala em propriedade privada, o estado lá natural, que tudo é de todo mundo, já fica um pouco só semelhante, mas não fica igual. Porque a partir do momento que, perante a lei, perante as normas, eu possuir uma terra, ela não pode ser tomada de mim. Eu tenho liberdade para fazer nela, para construir nela, do jeito que eu achar melhor, seguindo as leis que me determinam. Então, não esquece, John Locke é um contratualista.
Ele propõe um contrato social entre todos os indivíduos. Muito bem. Espero que esteja tudo bem. Agora vamos lá. Falamos do contratualista, John Locke, ok. Agora vamos comentar sobre os utilitaristas. Jeremy Bentham, ou Jeremias Bentham, bruto, rústico e sistemático, para não esquecer, e James Stuart Mill. Para não esquecer, Stuart Mill. Ratinho camarada. Então vamos lá. O que o Jeremy Bentham e o Stuart Mill defendem? Eles defendem que o maior objetivo, o maior sonho, a maior meta do ser humano é fazer tudo aquilo que lhe dê prazer, que lhe traga prazer. Então, os utilitaristas falam muito em atingir o prazer da vida. Vocês vão escutar, vocês vão ler sobre até atingir os prazeres mundanos. Eles não defendem contrato, defendem de fazer tudo aquilo que é útil, tudo aquilo que vale a pena, tudo aquilo que lhe dá prazer. Jeremy Bentham e Stuart Mill. Porém, eles dizem, durante os seus estudos, que existe algo que vai além do prazer, que se chama igualdade. E que, ao contrário do que John Locke propõe, a igualdade não é natural. A igualdade é uma conquista do ser humano. Porque a igualdade é algo que você vai construindo ao longo do tempo. A igualdade não é natural. A igualdade é uma conquista. Então, para os utilitaristas, o principal objetivo do ser humano é atingir os prazeres que lhe fazem ser melhor, que lhe os fazem melhor, mas que os prazeres acabam sendo cooptados, ficando abaixo da igualdade. Porque o principal objetivo do ser humano é atingir a igualdade, não apenas o prazer. Então o prazer fica em segundo lugar. É importante ter prazer, mas só a igualdade vai lhe dar prazer. Só a igualdade vai lhe dar condições de sentir prazer em tudo aquilo que você faz. Olha que interessantíssimo. Utilitaristas. Fazer tudo aquilo que é útil para mim e para minha sociedade. Não despender esforços para aquilo que não é útil, para aquilo que não é necessário, para aquilo que não vai dar em nada. Utilitaristas. E o James Stuart Mill vai ainda mais longe. Por que ele vai mais longe? Porque ele vai ir além do Jeremy Bentham. Ele vai falar o quê? Os mercados determinam, subordinam e influenciam a política. É exatamente o que eu tinha escrito aqui, para não me esquecer. Tá assim lá.
o mercado comanda a política. É óbvio que o mercado comanda a política. É óbvio. Hoje, olha que baita teoria eles montaram. Por que o mercado comanda a política? Porque se o mercado financeiro dos Estados Unidos não vai bem, a bolsa aqui desaba, o dólar sobe, os mercados financeiros entram em desespero, a grande indústria a financeira começa a ameaçar demitir funcionário, começa a ameaçar diminuir jornada. O mercado determina a política, desde o mais simples de todos, do Lei da Oferta e da Procura, que é do Adam Smith. É o mercado que determina a política. É o mercado que controla quem está lá dominando, quem está lá sendo dominado e por que aquela pessoa conseguiu chegar onde ela chegou. Nesse fato, por quê? Porque isto é útil. A construção deste tipo de igualdade é extremamente utilitária para as pessoas que se colocam cada uma em sua classe social e vivam em harmonia. Então, o James Stuart Mill, ele vai muito mais além do que o Jeremy Bentham fala. Não é só a igualdade que é importante para que exista uma construção social vinculada e harmoniosa. Não é só importante você entender que os prazeres são os principais objetivos do homem, mas que esses prazeres só vão ser realmente úteis e utilitários quando houver igualdade entre todos os seres humanos. É preciso também que o mercado, que controla toda a política, viva em harmonia com a igualdade e com os prazeres, que são os objetivos maiores dos seres humanos. Não adianta nada você buscar prazer se não houver igualdade na sociedade que você vive. Não adianta nada você entender que para você ser feliz você precisa ter prazeres de conquistas, se você vê que a sua situação está muito aquém ou está muito além de outra, se não há igualdade. E para que a igualdade seja construída de uma forma justa, é preciso que os mercados, e os mercados são comandados por seres humanos, entendam que todos precisam produzir, consumir de uma mesma forma para que todos vivam bem. Daí você volta lá no John Locke. O John Locke fala que liberdade e igualdade é algo natural, é algo da natureza. É algo que sempre existiu. O Jeremy Bentham e o Stuart Mill diz que não, igualdade não é natural. Igualdade tem que ser conquistada. Na nossa sociedade, na sociedade atual, como que essa igualdade é conquistada? Através de estudo, conquista do estudo, trabalho, conquistas do trabalho e conscientização. Você tem que estar consciente que todas as conquistas devem ser atingidas por todos, para que a gente viva realmente em uma sociedade utilitária e onde o mercado que vai determinar a política, ele não submeta nenhuma ala da sociedade, nenhuma classe social
há uma subordinação exploratória. Eu ia falar criminosa, exagerar também, né? Há uma subordinação exploratória. O chefe, o patrão, ele sempre vai existir, mas ele não pode subordinar de forma a explorar aquele que está aquém de você. E é por isso que daí o Jeremy Bentham, ele fala que os prazeres são os maiores objetivos dos seres humanos. Ele e o Stuart Mill falam isso, mas que esse objetivo só será alcançado a partir da construção da igualdade. John Locke, estado natural, estado de guerra. Se criou pessoas, líderes, chefes que iam regular essa sociedade com base no estado natural. Tentar voltar. E esse estado vai ser chamado de estado positivo. E esse estado positivo vai tentar se assemelhar a cada momento, a cada dia mais, com o estado natural das coisas, onde a igualdade, a liberdade, a fraternidade existem perante a natureza. Sabemos que isso é muito difícil, porque não vivemos num estado de bem-estar social ainda. Quem sabe um dia. Os utilitaristas, fazer tudo que é útil, tudo que lhe traga prazer e que seja útil a você e a todo mundo, mas que, para que isso seja conquistado, se precisa se conquistar a igualdade. E para essa igualdade prospere, os mercados que comandam a política precisam ser mercados não exploratórios, e sim mercados que criam condições para que todos seres humanos vivam bem. Valeu, espero que sim. Um abraço. Semana que vem tem mais. Tornar-se um indivíduo, por que não? Daí vamos falar de Paul Ricoeur e de Michel Foucault. Valeu? Grande abraço. Tchau, tchau.